Vamos falar agora sobre a antropologia, a etnografia e sobre alguns pontos do tema cultura, como o relativismo cultural e as culturas materiais e imateriais. A antropologia é uma ciência que se dedica ao estudo de toda a diversidade de culturas e sociedades existentes no mundo. A partir do século XX, passou a ser considerada uma disciplina científica, fazendo parte atualmente do campo das ciências sociais. Inicialmente, seu objeto de estudo era principalmente as sociedades não ocidentais e não industrializadas, ou seja, aquelas que eram consideradas selvagens. Porém, ao longo do século, seu campo de análise passou a incluir todos os modelos de sociedade, em especial a partir do desenvolvimento do estudo na área de antropologia humana. Antropologia evolucionista. Considerada a primeira corrente da antropologia, o evolucionismo foi responsável pela definição da cultura como objeto de estudo. A antropologia evolucionista explicava as diferenças culturais como resultado dos diferentes estados evolutivos em que se encontravam as sociedades, e não de predisposições congênitas, como ditava o determinismo biológico. Partindo da premissa que a civilização europeia seria o auge do desenvolvimento cultural, classificavam as demais culturas como base nesse modelo. As teses da antropologia evolucionista foram utilizadas como justificativas para o processo de colonização na África no século XIX. Franz Boas. O antropólogo Franz Boas, alemão naturalizado estadunidense, criticou a concepção evolucionista presente na visão de cultura de Taylor, apontando que era uma função da antropologia estudar as diferenças entre as culturas de forma não linear, como histórias que transcorrem lado a lado. Ou seja, não existiria um caminho obrigatório por estágios evolutivos pré-estabelecidos para o desenvolvimento de todas as culturas, mas sim percursos diferenciados construídos historicamente na especificidade de cada uma delas. Junto à criação, estudo e uso das ideias desenvolvidas pela etnografia, Bronislaw desenvolveu uma crítica ao evolucionismo cultural, dizendo que as culturas poderiam assumir diferentes formas, não apresentando somente a visão europeia que se definia como superior e detinha o auge da civilização. Bronislaw dizia também que entre as culturas, as estruturas sociais como o casamento, a educação, assumiriam formas diferentes, mantendo assim a dinâmica social. Eu vou falar hoje sobre dois grandes pensadores, que eram Clifford Geertz e Claudio Lévi-Strauss, certo? Clifford, ele defendia a ideia de que o ser humano, ele era preso por uma teia, e essa teia é o que chamamos de cultura. Só que ele dizia que, ao invés de a gente estudar a cultura através da ciência, buscando somente leis e leis, ele achava que nós deveríamos estudar a cultura através de entender o seu significado, certo? E o segundo pensador, Lévi-Strauss, ele dizia que a sociedade, certo, ela se baseava em um conjunto de sistemas simbólicos, e o sistema simbólico, ele era um conjunto de instituições na área de educação, na área de economia, morais, políticas, etc. E ele dizia que a gente deveria entender, certo, os princípios que regem cada um desses sistemas, e a partir daí entender o porquê do comportamento humano. Ou seja, o comportamento humano da sociedade, ele se baseia diretamente nas razões e diretamente no que são os sistemas simbólicos. É isso aí, galera. Beijo! Em resumo, a cultura pode ser compreendida como as interações entre os indivíduos de diferentes grupos e épocas, fazendo com que seus novos membros reconstruam-na, mas não se distanciando das estruturas pré-existentes. Cultura material e imaterial. A cultura pode ser representada de duas formas. A primeira dela é a cultura material, que é formada pelos conjuntos de bens culturais de uma sociedade. Aquilo que é material, como por exemplo, redes utilizadas por índios para descansar ou dormir.
Por outro lado, a cultura imaterial está relacionada com os aspectos não materiais, como a religião e etc. As humanas, a música. Culturas desaparecem por causa do estranhamento da cultura de outro país, porque estes acham que essa cultura é inferior e os seus o normal. Esse repúdio causou o desaparecimento de culturas. E aí? Estou aqui para falar sobre o etnocentrismo. Bom, mas o que é o etnocentrismo? Bom, o etnocentrismo é um conceito antropológico que ocorre quando um determinado indivíduo ou grupo de pessoas que têm os mesmos hábitos e caráter social discriminam outro, julgando-se melhor ou pior, seja por causa de sua condição social, pelos diferentes hábitos ou manias, por sua forma de se vestir ou até mesmo pela cultura. Mas o que exatamente isso quer dizer? Bom, se você também não entendeu, eu vou explicar. Você que está assistindo esse vídeo agora, provavelmente você deve ter um telefone da marca Apple, Motorola ou Windows Phone. Provavelmente você não tem um Windows Phone. Ou então você deve ter uma roupa da marca Nike ou Gap. Sabe o que essas marcas têm em comum? Bom, elas são todas americanas. Mas, se você mora no Brasil, por que tem uma roupa com marca americana? Bom, isso é etnocentrismo. Na verdade, até chamar os Estados Unidos de América é um pouco etnocentrismo. Pois, se você não sabia, a América não é só essa parte. A América é toda essa parte. A América, na verdade, é um continente. Tecnicamente, o Brasil também está na América. Agora, vou lhe contar um segredo. A gente só chama os Estados Unidos de América por influências deles mesmos. Bom, tecnicamente, é um problema à parte. Pois não é o Brasil que está errado por receber material dos Estados Unidos e incorporá-lo na sua cultura. Pois o etnocentrismo é um poder de influência. No caso do nosso exemplo, os Estados Unidos, eles consideram muito superior. E ele consegue influenciar os outros para acreditarem que ele é superior. Mas, como somos tão influenciados? Um dos maiores influenciadores é a mídia. E uma das suas maiores armas são os filmes. Os filmes que são feitos, na sua maioria, nos Estados Unidos. Como, por exemplo, quando você está assistindo algum filme de espionagem e você vê o espião correndo desesperado e de repente puxa o seu iPhone da Apple e digita o código para poder chamar reforço. Essa é uma boa maneira de influenciar a pessoa. Você, inconscientemente, vê aquele telefone e associa ele como algo maravilhoso e bom. Mas eu não estou querendo dizer que os aparelhos da Apple são ruins e que eles estão querendo fazer uma propaganda enganosa. Na verdade, estou usando ele para gravar isso agora. Isto prova que até eu que estudei sobre o assunto não estou imune a toda essa influência. Nossa, nem se acha, né? Nossa Deus, até eu. Bom, mas essa propaganda não é apenas por marcas de roupa e aparelhos tecnológicos. Como um personagem de uma série que está se alimentando de um lanche de uma fast food muito importante. Um bom exemplo disso é uma das marcas muito famosas, a McDonald's. Muitas vezes essas marcas não estão à mostra na cena de uma maneira muito óbvia, o que faz as pessoas acreditarem que isso é apenas uma estratégia, o que seria essa tal mensagem subliminar. Isso acontece com certa frequência. Aparecer algumas marcas em locais específicos do filme para que às vezes você fique lembrando ela por algum tempo. Isto é uma maneira de manipular o seu consumidor. Um bom exemplo do poder de influência da mídia é o filme O Livro de Eli. Nele, o personagem principal, Eli, passa por diversos tiroteios e brigas com a sua mochila da Oakley, seu óculos Ray-Ban e o seu iPod,
sendo que nenhum desses 3 itens sofre nem sequer um arranhão durante o filme. Coincidência? Não. Na verdade, esse é o poder de influência da mídia. O seu subconsciente processa essa cena e faz com que você, lá no fundo, acredite que esses 3 itens, no caso desse filme, sejam muito resistentes. Apesar de o etnocentrismo ser muito presente nos dias atuais, ele não é uma coisa exclusiva da atualidade. Na verdade, ele é muito antigo. Nós podemos utilizar como exemplo o descobrimento do Brasil. Os portugueses, ao chegar aqui no Brasil, acreditavam que eles tinham o dever do homem branco, que era uma desculpa para que eles pudessem inserir sua cultura aqui no Brasil. Isto é obviamente etnocentrismo, pois a cultura portuguesa não apenas tentou, como conseguiu se sobrepor à cultura brasileira. E eu encerro minha parte de etnocentrismo aqui. O estudo da diversidade cultural levanta uma ideia diferente sobre a alteridade, concepção que parte do pressuposto básico de que todo homem social interage e interdepende do outro. Por alteridade, compreende-se o reconhecimento do outro. É este reconhecimento que permite a aceitação da diversidade cultural. A diversidade cultural são diferenças culturais que existem entre o ser humano. Há vários tipos, como a linguagem, danças, vestuário, religião. O termo diversidade significa variedade, características ou elementos diferentes entre si, em determinado assunto ou ambiente. Cultura é todo aquele complexo que inclui o conhecimento, as artes, as crenças, as leis, a moral, os costumes e todos os hábitos e aptidões adquiridos pelo homem. O contexto cultural leva as pessoas fora dos costumes de outros a respeitar a cultura em questão. O relativismo cultural é a maneira de ver sistemas culturais sem nenhum preconceito adquirido em sua convivência, em sua terra natal. As tribos urbanas são grupos que têm as mesmas preferências tanto em pensamentos, maneiras de se vestir e hábitos. Um exemplo de tribo urbana são os punks, que se vestem de preto normalmente e gostam de rock. Alô! Agora a segunda melhor parte, a parte da etnografia e a observação participante, que também é tão interessante quanto a própria etnografia. Falando sério agora, a etnografia é um método criado pela antropologia para poder descrever de forma sistemática e detalhada o cotidiano de um grupo social com base no ponto de vista do seu próprio membro. Ou seja, resumindo, falando assim metaforicamente, a etnografia pode ser dita como um método de investigação cujo próprio instrumento principal é o próprio investigador. A observação participante pode ser definida de um jeito mais simples, mais fácil, porque ela é a maneira de como o investigador como ele age para executar a ação etnográfica. Mas isso foram só os conceitos. Agora vamos ver a relação entre a etnografia e a observação participante. Se bem que já a definição da observação participante já diz tudo. A principal relação entre a etnografia e a observação participante é que eles são os principais métodos utilizados pela antropologia na coleta de dados. Eles obtêm informações sobre diversas culturas, por exemplo, arte, religião, ciência. Não, também tem muita coisa, porque realmente porque como é muito grande, eu não vou ficar perdendo meu tempo falando aqui, vou ter ficando assim, que legal, que assunto chato. O pesquisador, o investigador lá, ele convive com um grupo que ele está estudando, que ele está pesquisando, né? Para poder saber como poder lidar com eles, com o grupo, e poder combater a violência que o grupo sofre, a discriminação e tudo, né? Muito obrigado pela atenção de vocês, meus coleguinhas. E para quem não gostou,